Um dos destaques da pauta na sessão plenária desta quarta-feira é um recurso proposto por um grupo de mulheres aposentadas do Rio Grande do Sul. Elas voltaram a trabalhar e querem um recálculo do benefício pago pelo INSS, já que retomaram a contribuição para a Previdência Social. Pelas atuais regras da Previdência Social, ao retornar ao trabalho, o aposentado não pode contar com esse período para um novo cálculo de aposentadoria. Este professor e advogado especialista em direito previdenciário fala sobre a desaposentação, que é uma prática que tem se tornado cada vez mais comum, mas que não tem previsão legal. Desaposentação é a reversão da aposentadoria, o que não há previsão legal, tá certo? Então a pessoa ou que ingressou no serviço público e deseja utilizar, já está aposentado, obviamente, e deseja usar o tempo de contribuição do INSS no serviço público, ela não tem esse direito de chegar no INSS e pedir a desaposentação, porque não há previsão legal. Aqui no Supremo Tribunal Federal, o relator do recurso é o ministro Marco Aurélio. Em seu voto, ele lembrou que até 1995 o aposentado tinha direito ao chamado pecúlio, ou seja, a Previdência Social permitia que fosse feito um levantamento de todo o valor contribuído com acréscimos legais. Mas desde 1997, o aposentado que continua ou que volta a trabalhar tem direito apenas ao salário família e à reabilitação profissional. O que é muito pouco para a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, a COBAP, que foi incluída no recurso como terceira interessada. Olha, o trabalhador, né, ele trabalha seus 35 anos, faz uma contagem na aposentadoria dele, ele se aposenta, né? Aí depois ele está na ativa, ele continua contribuindo para a Previdência, continua contribuindo no seu fundo de garantia, e aí o que ele pode sacar só quando ele se aposenta, e continua o fundo de garantia. A Previdência continua descontando e não tem retorno nenhum, então não é justo. No recurso ao Supremo, a defesa das aposentadas gaúchas alega que a lei de 1997, que impede o cálculo sobre esse novo período de aposentadoria, fere um dispositivo da Constituição Federal que estabelece que os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios nos casos e na forma da lei. O especialista concorda com o entendimento. Se ela usasse essas novas contribuições depois de aposentada, provavelmente ela vai estar mais velha, tá certo? E o valor do benefício dela vai ser maior. O início da análise do processo foi em setembro do ano passado e o ministro Dias Toffoli pediu vista. Hoje ele deve apresentar o voto vista e os demais ministros devem se posicionar. Segundo o INSS, atualmente 500 mil aposentados voltaram a trabalhar e contribuem para a Previdência. Caso o STF reconheça o direito ao recálculo dos benefícios, o impacto pode chegar a 3 bilhões de reais, de acordo com o próprio INSS. A COBAP diz que o número de aposentados trabalhando hoje ultrapassa os 2 milhões. Vamos conversar agora com a consultora da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Gisele, como é que essa situação, a questão da desaposentação, é vista nos tribunais brasileiros? Bom, a situação é bastante controvertida. Não há ainda uma posição pacífica por parte dos tribunais brasileiros. O que acontece? Por meio da desaposentação, o aposentado que volta a trabalhar e, consequentemente, volta a contribuir para o regime de previdência social, ele entende a possibilidade de fazer uma renúncia em razão dessas novas contribuições. Ele faz uma renúncia da aposentadoria que foi concedida, a fim de, com base nos novos cálculos, nas novas contribuições, obter um benefício mais vantajoso. Mas os tribunais têm entendido de maneira diversa essa possibilidade. Por exemplo, o STJ entende que é possível essa renúncia, que essa renúncia ela implica, inclusive, na não obrigatoriedade do aposentado ter que devolver as parcelas recebidas a títulos de benefício e que esse tempo de contribuição posterior ele pode ser, inclusive, computado para qualquer outro benefício da Previdência Social. O Tribunal Regional Federal tem entendimento diverso. Nós temos, por exemplo, o Tribunal da Primeira Região entende que essa renúncia ela não está autorizada pela Constituição Federal, porque a partir do momento em que o aposentado fez a opção pela aposentadoria, ele fez uso de um direito líquido e certo, ou seja, operou-se ali um ato jurídico perfeito que não pode ser mais modificado. Então, por essa razão, a Constituição Federal, segundo a postura do TRF Primeira Região, não pode ser feita a renúncia a essa aposentação. Outros tribunais
nacionais, regionais e federais têm entendimentos diversos. Há quem entende que essa aposentadoria é possível de ser renunciada, mas que isso implicaria na devolução de tudo que foi recebido por parte do beneficiado, do segurado. Então, seria necessário que o segurado retornasse à situação antes do benefício ser concedido. Então, a consequência seria ter que devolver tudo aquilo que foi pago. E há entendimento no sentido de que esse tempo de contribuição não pode ser computado, que esse direito à contribuição ele não pode ser considerado e que não seria possível, então, fazer essa renúncia. Por isso, a necessidade do Supremo Tribunal Federal realmente se manifestar e colocar um ponto final em toda essa problemática. E esse julgamento do STF, a decisão, ela pode mudar as regras para o cálculo do valor da aposentadoria? Sem dúvida. O que acontece? E isso poderá e irá causar, sem dúvida, um impacto em todos os benefícios que já foram concedidos. O que acontece? Todos os aposentados, a depender da posição do Supremo Tribunal Federal, poderão pedir o recálculo desse benefício da aposentadoria pago pelo INSS. E o que nós temos até então é o voto do ministro Marco Aurélio, que entendeu pela possibilidade da renúncia e não há obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos e que há, sim, o direito do aposentado de ter um novo cálculo da aposentadoria, levando-se em consideração essas novas contribuições. Desrespeitar esse direito haveria uma ofensa ao próprio direito no que diz respeito à possibilidade de ter um enriquecimento ilícito dentro do nosso sistema brasileiro de direito. Tá certo.